Olá, vamos a mais um vídeo da série de erros nas fórmulas do Excel. E hoje eu vou trazer para você um erro extremamente novo, é um erro que eu percebi que tem acontecido nas 2 últimas semanas. E isso acontece porque eu uso a versão 365, que é uma versão que se atualiza constantemente, assim como a 2019. E aí, a cada instante, a gente acaba percebendo uma reação diferente daquela comum que a gente já via dentro do Excel, e essa não foi diferente. Então, em um dado momento, eu vi um erro, esse erro me chamou a atenção, não existia antes, e eu falei, ele precisa participar aí da nossa série de erros nas fórmulas dentro do Excel. E para isso, eu criei um cenário aqui, onde eu quero exibir, primeiro, o conceito sobre o qual esse erro, entre aspas, acontece, e depois como resolver. É muito comum que, às vezes, você queira que determinadas células fiquem exatamente com o mesmo conteúdo de uma outra célula, que a gente vai chamar, então, de célula origem, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a hora exposta numa determinada célula. Mas numa outra célula, eu gostaria que essa informação existisse também. Só que de forma vinculada, ou seja, se lá na origem eu mudar a informação, no destino ela também muda. Isso é muito comum de a gente usar dentro do dia a dia, aí, no desenvolvimento das planilhas. E aí, vejam lá, a fórmula é a fórmula mais simples de se fazer dentro do Excel, que é a fórmula de vínculo. Que é isso aqui, ó, igual, e aí eu digo, igual quem? Igual a célula de cima. Quando eu dou um Enter, ele vai copiar esse conteúdo da célula lá de origem para essa nova célula. Vou fazer isso aqui mais 2 vezes, olha. Aqui, igual a essa daqui. Reparem que quando ele traz o conteúdo para essa nova célula, ele traz no formato da original. Então, como a original aqui, ela está no formato de hora, quando eu vinculo a célula, mesmo que não estivesse formatada para hora, ela vai apresentar o conteúdo no formato da origem. Então, veja, ó, igual o conteúdo da origem. E dou um Enter. Percebe? Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para 6 horas, então, se eu mudar a célula de origem para 6 horas, todas as outras mudam. E essa é a vantagem do vínculo entre células no Excel. Mas aí, há um determinado momento em que essa célula que eu tenho, então, minha célula chamada de destino, aqui, didaticamente, para a gente entender, eu quero que ela fique com um formato diferente da original. Então, por exemplo, eu aqui estou vendo 6 horas na origem, um cara de hora. Mas, de repente, esta célula que está vinculada à célula de cima, eu quero deixar num outro formato. E quando eu venho nessa célula e mudo o formato, então eu vou pegar o formato geral. Vejam, ele vai mostrar 0,25. Por quê? Porque no sentido da hora, quando eu transformo a hora num numeral, ele vai representar como 0,25, porque 6 horas da manhã é o mesmo que 1/4 do dia, que é representado por 24 horas. É uma representação gráfica. Mas, quando eu fiz essa mudança, apareceu o erro. Então, veja, erro, né? Entre aspas. Aí aparece essa indicativa de erro, né? E aparece lá o cantinho verde. Se eu parar aqui na indicação do erro, ele vai me dar a descritiva desse erro. Ou seja, o formato de número aplicado a esta célula pode ser enganoso. E aí, quando eu li isso de pode ser enganoso, eu falei, caramba, erro de formato enganoso eu nunca tinha visto. E aí a gente vai tentar entender o que é, né? E eu percebi que é o seguinte, isso aqui é uma coisa nova do Excel. O Excel está me dando um alerta de que há uma não conformidade, ou seja, há uma coisa que não está muito coerente. Se você disse que nessa célula de baixo você quer exatamente o mesmo conteúdo da célula de cima, ele não tem que ficar no mesmo formato? Essa é a questão do Excel para nós agora. E aí ele berra e diz: não está esquisito isso? Não tem que estar no mesmo formato? E não necessariamente tem que estar no mesmo formato.
Só que antigamente o Excel não dava esse alerta. E aí vem a novidade. O Excel não dava esse alerta. Veja, aqui embaixo eu vou pôr a informação que está no formato de hora em formato de porcentagem. Vai acontecer a mesma coisa. Esse cara não é igual a esse? O Excel pergunta. Por que, que ele está num formato diferente? E o Excel vem e alerta. Então, veja, isso não é uma mensagem de erro. É um alerta de que tem alguma coisa que para o Excel está esquisita. Vou fazer de novo agora usando um outro formato ainda, de fração. Ó, eu vou pegar aquilo que está em formato de hora e vou transformar em formato de fração. E aí, em todos eles deu esse erro. Bom, se eu clicar numa célula que tem o erro e vir aqui, eu tenho as opções. Formato enganoso, que é o erro, né? É o que ele entendeu que está errado. Aí vem atualizar formato. Se eu bater em atualizar formato, ele vai dizer: ah, entendi, você sem querer cometeu esse erro, vou pôr no mesmo formato da hora. Não é o que eu quero que ele fique no formato que ele está. Eu quero que ele vá buscar a informação lá na tal célula, mas que fique num formato diferente da origem. Então, não é isso. Ajuda sobre esse erro vai trazer aquele help do Excel, que às vezes está num linguajar muito técnico, e se a pessoa é um pouco leiga, ela não entende, né? Ignorar o erro seria uma solução. Veja, ó, eu ignoro o erro, pronto, porque na verdade não é um erro. Era só um alerta de que não está certo. Mas se eu olhar e falar, não, é isso mesmo que eu quero, eu posso ignorar o erro, né? Mas o fato é que isso não existia antes. E aí, como é que eu desregulo isso? Ou como é que eu ajusto isso para que isso não aconteça? Porque eu faço muito esse tipo de transformação, e aí toda hora vai ficar aparecendo esse erro, e isso vai me encher o saco. Então, de que maneira eu desabilito essa verificação do Excel? E aí, indo atrás, eu percebi que aqui dentro de arquivo, opções, que é onde a gente entra meio que tipo no sistema nervoso do Excel, e aonde a gente tem uma série de regulagens, né, que a gente faz, existe aqui uma categoria chamada fórmula. E dentro de fórmulas, a gente tem uma série de detalhes aqui, tá vendo? Que podem ser regulados. Aí, olhando para regras de verificação de erros, eu vi que foi incluído aqui um novo modo de verificação, que é o modo de formatos de número enganosos. Então, ele está habilitado. Se eu não quiser que ele faça essa verificação, que ele me dê esse alerta, eu simplesmente desabilito isso aqui e dou um OK. E aí, veja lá, ó, ele parou de me dar esse alerta de erro, que, na verdade, não é um erro, né? Ou, pelo menos, não no meu caso, que eu costumo fazer muito isso. Mas pode ser que você, por engano, tenha formatado uma célula que tem um formato lá na origem de um jeito e você, sem querer, pôs aqui. Então, isto não é uma coisa ruim do Excel. Pelo contrário, é uma coisa boa. Mas pode ser que isso comece a te incomodar, e aí tem como eu desabilitar essa verificação do Excel, entrando aonde? Vou lá de novo. Arquivo, opções, dentro de fórmulas, aqui embaixo, nas regras de verificação, eu desabilito essa última opção que foi posta há pouco tempo. Formatos de número enganosos. Dou um OK e ele vai passar a não fazer mais esse alerta. Meu conselho é que, se de repente você usa muito essa questão de vínculo entre células e muda a formatação, que você desabilite, para você não ter isso toda hora. Mas, de um modo geral, deixe habilitada a opção. Por quê? Porque ela te ajuda a ver que há uma incoerência dentro da sua nova formatação, tendo por base que você disse: eu quero que essa célula seja igual àquela lá. Igual em tudo, por exemplo. Então, quando sem querer eu mudo o formato, o Excel berra. É isso. Um novo erro, uma nova explicação, a solução, e eu espero que eu tenha ajudado vocês. Até um próximo vídeo.